Olá, dia 10 de julho de 2023, Kulu, Índia. Uma grande inundação causada por fortes chuvas demonstrou o poder indomável da natureza. O nível da água no rio subiu a um nível perigoso, o que fez com que a corrente furiosa arrastasse casas inteiras, transformando-as em ruínas em questão de segundos. No dia 30 de março de 2019, o guia Stefan Mentler registrou o momento em que parte de uma geleira na Islândia desmoronou na água, causando fortes ondas. Depois que o vídeo foi publicado, ele esclareceu que todos os turistas que correram para a margem em pânico tinham sido instruídos com antecedência a deixar a zona de perigo em caso de um incidente como esse. Essa tempestade que atingiu a ilha de Phuket, na Tailândia, em 2023, transformou um passeio de lancha em um verdadeiro pesadelo para os turistas. Esse vídeo é um lembrete de como pode ser perigoso andar de barco durante tempestades. Os motoristas tiveram que encostar no acostamento quando os céus da Turquia foram invadidos por uma forte chuva de granizo. E graças a essas imagens, não precisamos imaginar como foi. Enormes pedaços de gelo caíram sobre os carros, deixando-os amassados e quebrando suas janelas. Mas eles têm sorte, afinal, o carro pode ser consertado ou substituído. Imagina se um pedestre fosse atingido por esse granizo. E aqui está a prova de que a neblina, isso mesmo, a neblina, também pode ser devastadora. O Serviço Nacional de Meteorologia de Nova Orleans informou que a visibilidade era de só meio quilômetro em algumas áreas do lago, incluindo a ponte. Não é de se admirar que, em condições climáticas tão ruins, tenham ocorrido 6 acidentes, um atrás do outro. Felizmente, todos os ferimentos foram leves e não houve vítimas. A Mãe Natureza não perdoa nem mesmo os menores erros. Este foi um dos fluxos de lama mais poderosos do Japão. Estruturas que pareciam fortes e estáveis viraram pó diante desse desastre natural. Uma força natural com a qual não dá para lutar, só dá para tentar escapar. Oh my God! Oh my God! Na maioria das vezes, os terremotos podem durar de segundos a minutos, destruindo tudo na superfície.
Watch out, someone's coming in hot. Um forte terremoto de magnitude 5 que ocorreu no Japão em 13 de fevereiro de 2021 perturbou a tranquilidade dos bichinhos. O dono conseguiu registrar o momento do primeiro tremor e o pânico dos animais de estimação. É incrível como uma encosta inteira, que deveria ter permanecido imóvel por séculos, desmorona em questão de segundos. O incidente ocorreu na Índia no dia 30 de junho de 2024, em uma estrada próxima ao vilarejo de Patarnik, no distrito de Kishtwar. Durante toda a noite anterior ao desastre, a região foi atingida por chuvas moderadas que deixaram o solo pesado e também reduziram o atrito. As autoridades tiveram que trazer um grande número de máquinas para limpar a importante estrada. Felizmente, a infraestrutura foi restaurada com bastante rapidez. Algumas pessoas registraram imagens de um tornado que se espalhou perto de Dodge City, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. O vórtice gigante gira com uma fúria que engole tudo em seu caminho. Durante um forte furacão, as águas turbulentas do norte da China quase engoliram esse navio, inclinando-o de um lado para o outro. Ficamos até sem ar de assistir isso, de tanta tensão que sentimos, mesmo através da tela. Dia 16 de setembro de 2023, África do Sul. Uma pessoa aleatória conseguiu registrar como ondas indisciplinadas se tornam cada vez mais agressivas até dominar completamente todo o litoral e engolir um carro. Essas imagens são dignas de um sucesso de Hollywood. Uma pequena avalanche quase pegou o snowboarder de surpresa. Observe a velocidade com que a neve com pedaços de gelo desce a encosta, como se estivesse tentando ultrapassar esse cara. Ainda bem que a encosta não era muito íngreme e o snowboarder teve sorte de ser mais rápido. Quem sabe o que poderia ter acontecido se a natureza tivesse sido um pouco diferente.
Essa avalanche caiu na região do Monte Elbrus no dia 24 de março de 2018. E pelo que parece, se não fosse por essa cerca, os elementos da natureza poderiam ter demolido metade da vila. Olhando para essas imagens, é difícil não ficar admirado e entremecido com o quanto a natureza é imprevisível e realmente forte. Um forte tornado atingiu o tranquilo Scotts Valley, que fica a meia hora de carro do Vale do Silício e a 10 quilômetros de Santa Cruz. Ele acabou sendo uma surpresa também para os meteorologistas, uma vez que os habitantes da cidade não receberam nenhum aviso sobre a iminente catástrofe. É assustador pensar como foi para aqueles que foram pegos de surpresa pelos elementos da natureza no meio das ruas da cidade. Essas imagens nos fazem ver que os humanos, mesmo com suas invenções mais extraordinárias, são apenas uma pequena parte do vasto reino da natureza. Em 2021, as Ilhas Camores passaram por várias tempestades significativas, sendo uma delas a tempestade tropical Jobo. De acordo com alguns relatos, a velocidade do vento chegou a 75 km por hora, com rajadas de até 100 km por hora. Um fluxo de lama nos Alpes franceses, o fluxo repentino e rápido de água resultante de chuvas intensas, carrega pedras, fragmentos de rocha e lascas de madeira montanha abaixo. Quando você vê isso, percebe como é importante respeitar a natureza e seu poder incontrolável. Afinal, ninguém gostaria de estar no pé da montanha nesse momento. No dia 24 de junho de 2021, um violento tornado atingiu o sudeste da República Tcheca e causou danos terríveis. Muitas casas foram destruídas ou seriamente danificadas, deixando centenas de pessoas desabrigadas. Além disso, mais de 40 mil residências ficaram sem eletricidade e os danos afetaram cerca de 2.000 edifícios. Лавина большая, очень большая.
Ёлки-палки. О, блин, на сковородке народ. Ай-яй-яй. Блин, мимо бы прошла. Короче, и там еще народ. Сейчас пулевая лавина до нас еще дойдет. Ну все, выжидаем теперь. Yallah. خطرناك سينما Brasília, tem várias notícias aqui. هذا टोकरी भी है सही की वीडियो में भी लाया هذا टोकरी Este vídeo é assustador desde as primeiras imagens, mas isso é apenas o começo. O furacão, com todo o seu poder destrutivo, aparecerá em alguns segundos. As rajadas de vento impiedosas arrancaram telhados, quebraram árvores e capotaram carros. Tudo o que parecia forte e estável foi transformado em entulho em segundos. Você já foi atingido por uma tempestade de granizo? Se sim, você sentirá a dor deste vídeo. Bolas de granizo gigantes do tamanho de tangerinas basicamente atacaram uma pequena cidade nos Estados Unidos. A natureza não poupa ninguém, nem mesmo uma Lamborghini. O granizo danificou seriamente o carro, o que é uma pena, é claro. Mas o mais importante é que ninguém se machucou, então podemos dizer que o dono do carro teve sorte. No dia 9 de dezembro de 2024, nas Filipinas, o vulcão Canlaon entrou em erupção. Ele é um dos vulcões mais ativos do país. O gigante lançou uma coluna de cinzas e depois expeliu uma mistura de cinzas quentes e detritos. E em apenas alguns dias, os especialistas registraram 6 terremotos vulcânicos na área. Alert ka mo, kay naglupok naman ng vulkan. Oh mga guys, dari naman guys, naglupok naman ang amon yung vulkan guys. Raios cortaram o céu em Meca por vários minutos seguidos até que, de repente, atingiram a torre do relógio real de Abraj al-Bait, uma visão aterrorizante e hipnotizante. Essa é uma terrível tempestade perto da cidade de Niamey, na África Ocidental. Okay. May God protect us. And like it's clear everything. Like, So everything is closed? Yeah. Huh? turn your lights on to see. What?
C'est pour qu'une voiture ne dérape pas. Não, deve que durante não. Ottawa, 2022. Uma tempestade mostra seu poder aos humanos. O resultado é um vento forte quebrando os galhos de uma grande árvore como se fossem palitos de fósforo. Imagens chocantes, uma inundação no Hospital Pérez de León, na Venezuela. Ai, Tamo! У нас, короче, что какой-то вообще мега ветер. А наш мусорку перекинул. Вообще очень сильный ветер. Os ventos fortes de um furacão pegaram essa cidade de surpresa no dia 13 de maio de 2020. Все это, короче, все в песке. Ой, вы видели, что я сняла? Poderosas rajadas de vento destelharam casas, arrancaram árvores pela raiz e transformaram as ruas em zonas de destruição. A principal recomendação em um clima tão ruim é ficar em casa. Um momento alarmante e hipnotizante de um tsunami iminente. Um momento incrível diretamente do Havaí. Há alguns anos, a Malásia sofreu um enorme deslizamento de terra e ele foi filmado. See! See! That's get back! Get back! Yeah. Hey! See! See! That's get back! Get back! Yeah. Hey! Window, sir! Close window! Da chuva à inundação não é só um passo, é claro. Porém, algumas horas ou até mesmo um dia podem ser muito pouco tempo para preparar uma cidade para uma quantidade anormal de precipitação. É por isso que os moradores dessa cidade alemã passaram muitos dias limpando os estragos causados pela inundação, cujas imagens você está vendo agora.
O derretimento do gelo trouxe uma grande quantidade de água do campo que causou uma inundação e submergiu uma aldeia. Esse espetáculo épico nos lembra como a força da natureza pode mudar tudo em questão de segundos. Essas imagens de arquivo são tão intensas quanto as de qualquer filme de ação. Este é o resort de Chamonix, na França. O vídeo foi gravado durante a tentativa de um grupo de atravessar uma seção perigosa da montanha, bem no momento em que várias pedras rolavam lá de cima. Se você planeja conquistar montanhas, lembre-se da imprevisibilidade delas e esteja pronto para reagir instantaneamente. Na noite de 11 para 12 de julho de 2011, uma parte de uma rocha desabou sobre uma mina em Kirov. É assim que isso geralmente acontece. Em um instante, algo que fazia parte da rocha desaparece no meio de uma enorme nuvem de poeira e despenca. Testemunhas afirmam que, durante o desmoronamento, sentiram vibrações como as de uma forte explosão. Este é um fluxo de lama no vilarejo de Napan, na ilha do Timor. Estima-se que a altura do fluxo de lama tenha sido de cerca de 1 metro a 1,5 metros. A força da água e da lama é tão poderosa que parece que alguém explodiu a terra. Чуть что упало. Все, видишь что? Пошел. Все, дом. Он поплыл. Ты посмотри, что, Сережа. Ё-моё. No dia 6 de maio de 2012, a cidade de Tsukuba, no leste do Japão, foi atingida por um tornado excepcionalmente destrutivo. Veja sua velocidade imparável com que o furioso redemoinho se aproxima das pessoas. A propósito, após esse desastre, foram tomadas medidas para melhorar os sistemas de alerta e a preparação para esses fenômenos naturais. 完全に来てる。Ezt nézd meg! Hol ezt filmezem lefelé?
forgószélben a parkolóba. Nem. Fú, hallod. Esse tornado em 2013 levantou entulhos, poeira, sujeira e lixo no ar. O desastre não poupou os edifícios. Os telhados foram destruídos, as janelas foram arrancadas, muitos edifícios foram danificados e os serviços da cidade levaram muito tempo para reparar os danos. Parece o apocalipse, você não concorda? Mas não é tão ruim assim. Em 2016, as pessoas se despediram do inverno dessa forma. Devido aos congestionamentos de gelo, a água do rio subiu 9 metros. Para resolver o problema, entraram em ação não só quebra-gelos, mas também especialistas em explosivos. Um dos fenômenos naturais mais caóticos e imprevisíveis é uma tempestade. É impossível calcular exatamente onde um raio cairá.